Então vamos negociar. Sabe aquela dívida de cartão de crédito que dentro de um período extremamente curto de tempo ela dobra ou até mesmo triplica de valor? Com certeza você já cogitou, você já pensou na possibilidade de simplesmente ignorar essa dívida, dar o cano no banco, não pagar, fazer de conta que essa dívida não existe. Com certeza você já cogitou essa possibilidade. Eu, por exemplo, quando eu estava passando por essa situação de crise financeira, de instabilidade financeira, eu cogitei sim essa possibilidade. Até porque não existe nenhuma justificativa plausível para uma dívida de R$ 1.000 dentro de um período extremamente curto de tempo chegar a R$ 5.000. Então, é claro, diante dessa situação, a primeira coisa que vem à mente é: eu não vou pagar o banco, não tem condições uma dívida se multiplicar de forma tão assustadora como essa em um período extremamente curto como esse. Então, é claro, o primeiro pensamento é esse: eu não vou pagar, eu vou dar o cano no banco. Mas a grande questão é: quando vale a pena estar cogitando essas possibilidades? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo de hoje. Algumas decisões que você pode estar tomando, decisões essas que pode fazer com que você economize dinheiro, porém, algumas decisões que você também pode estar tomando que pode fazer com que a sua situação se agrave ainda mais. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a lidar com situações como esta. Então vamos ao que interessa. Antes de tomar qualquer decisão, você precisa entender melhor a sua dívida. Exatamente isso, porque existe uma diferença gigantesca entre dívida legítima e uma dívida abusiva. E olha só, tome muito cuidado, porque eu venho observado um aumento significativo no número dessas dívidas abusivas, no número dessas cobranças abusivas. Porque uma coisa é de fato você estar inadimplente. Então, é claro, não espere uma consequência diferente de juros e multas. Vai sim ter juros e multas motivados ali pelo atraso, né, em decorrência do atraso dessa dívida. Então, essa será a consequência do atraso, juros e multas. Porém, tudo existe limite. É preciso estar atento ali aos limites legais. É preciso verificar se os juros que estão sendo cobrados não são excessivos em relação à média do que é praticado no mercado. Então, verifique que o que está sendo cobrado no mercado se está dentro do que está sendo cobrado de você. E também verifique se essa cobrança não está sendo ali uma cobrança abusiva. Abusiva é quando já extrapola ali todos os limites legais. Exatamente isso. Então, fique atento, porque existe diferenças entre uma dívida legal, por exemplo, aquela dívida que você está ali sofrendo as penalidades, né, em decorrência desse atraso, em decorrência do não pagamento. Porém, infelizmente, na maioria das vezes, tem sido exatamente esses abusos e esses excessos que tem levado a maioria das pessoas a essa situação de crise financeira, a essa situação de inadimplência. Ou você acha normal uma dívida de R$ 1.000 dentro de um período extremamente curto chegar a R$ 5.000? Se você acha isso normal, a gente precisa ter uma conversa um pouco mais séria. Então é preciso tomar muito cuidado em relação a esses abusos. E utilizando estratégias extremamente simples, utilizando o básico do básico, você consegue sim livrar desses abusos e excessos e consegue sim estar superando essa situação de crise financeira com mais velocidade e mais facilidade. E quando vale a pena pagar essa dívida? Quando vale a pena tentar negociar, chegar a um acordo, eliminar juros e multas? Bom, vale a pena você negociar essa dívida quando essa dívida foi feita de forma consciente, de forma legal. Você foi lá e procurou esse problema com as próprias mãos. Então, diante dessa situação, quando você está sendo cobrado ali dentro do que é permitido por lei, vale a pena sim você pagar, vale a pena sim você tentar chegar a um acordo para tentar diminuir ainda mais o valor dessa dívida, para que você possa chegar a um bom acordo e colocar um ponto final nessa dor de cabeça que você está tendo. Então, diante dessa situação, uma dívida feita de forma consciente, estando sendo cobrada ali dentro do que é permitido, dentro da média do mercado, por mais que essa média seja alta, diante dessa situação, vale sim a pena você buscar um acordo para tentar diminuir ainda mais o valor dessa dívida. Diante dessa situação, nesse caso, nessa hipótese, vale a pena sim você negociar. Segunda situação em que você tem que pagar essa dívida, que vale a pena você buscar um acordo, é quando é uma dívida que tem ali uma certa possibilidade de uma ação judicial, porque aí a gente já sabe muito bem quais são as consequências de uma ação judicial. O banco pode solicitar a penhora da sua conta bancária, pode solicitar ali a penhora do seu salário, exatamente isso. A sua conta salário pode sim entrar na jogada. Então, diante dessa situação, quando for uma dívida ali que
possibilitar uma ação judicial, vale a pena sim você negociar para tentar chegar a um acordo para evitar essa situação, né? Evitar aí uma ação judicial, consequências como, por exemplo, perder até mesmo um bem que não tem ligação nenhuma com essa dívida. Exatamente isso. Isso também pode acontecer. Se acaso você tiver mais de um bem, havendo a multiplicidade de bens, digamos assim, mais de um veículo, mais de uma residência, infelizmente você pode ficar sem um desses bens por causa dessa dívida. Então, diante ali da possibilidade de uma ação judicial, vale sim a pena você pagar, vale sim a pena você tentar negociar, chegar a um acordo. E em relação a valores, quando que o banco ele inicia essas ações judiciais? Bom, não é interessante para o banco iniciar essas ações judiciais com dívidas ali abaixo de R$ 100.000, até porque o banco também vai ter ali uma certa despesa com o judiciário. Então, é preciso analisar também esse ponto quando você estiver diante da possibilidade de uma ação judicial. Quando a sua dívida já estiver nesse patamar, então você precisa acender aquela luz de alerta e buscar as ferramentas adequadas para evitar a possibilidade de uma ação judicial. Terceira possibilidade que vale sim a pena você pagar essa dívida, que vale sim a pena você negociar e chegar a um acordo, é quando o banco ele está te fazendo acordos que são interessantes, está te dando descontos esses que são relevantes, está te fazendo propostas que caibam dentro do seu orçamento, até porque, é como eu sempre digo, não vale a pena você aceitar um acordo, uma negociação, simplesmente para se ver livre das cobranças, porque se você quebrar esse acordo, as consequências podem ser ainda mais devastadoras para sua vida. Então diga não quantas vezes for necessário, apenas quando a proposta couber dentro do seu orçamento, sem comprometer ali as suas despesas essenciais, alimentação, saúde, moradia, transporte. Nessas situações vale sim a pena você fechar esse acordo e se livrar de uma vez por todas dessa dívida. Então, diante dessas três situações, sim, vale a pena você negociar essa dívida para conseguir ainda mais descontos e se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça. E quando não vale a pena você pagar essa dívida? Exatamente isso. Existe aqui algumas situações que não vale a pena pagar essa dívida. E a primeira situação é quando essa dívida já prescreveu. Exatamente isso. A partir do momento que a dívida prescreve, o banco não pode mais cobrar o valor desse saldo devedor e qualquer que seja a restrição deve ser retirada. Então, se isso acontecer, qual é, eu diria que a necessidade de pagar essa dívida? Até porque ela já prescreveu e não pode ser cobrada. Então, não é interessante, não vale a pena você pagar esse saldo devedor. Mas olha só, um ponto muito importante aqui, tome muito cuidado, porque, como eu já disse em outras vezes, eu tenho observado o aumento dessas cobranças de dívidas que já prescreveram. E a grande pegadinha, a grande armadilha é, se acaso você negociar essa dívida que já prescreveu, sendo assim, surge uma nova responsabilidade, surge um novo acordo. Então, esqueça a prescrição. Se você negociou essa dívida que já prescreveu, surgiu um novo acordo, surgiu uma nova responsabilidade. Sendo assim, você pode sofrer as mesmas penalidades novamente. Restrição, SPC, Serasa, lista negra dos bancos. Então, tome muito cuidado em relação a essas cobranças de dívidas que já prescreveram. Essa cobrança não pode acontecer de forma judicial, muito menos de forma extrajudicial. Então, não vale a pena você pagar uma dívida que já prescreveu. Segunda situação que não vale a pena você pagar essa dívida é quando o banco se recusa a negociar com você de forma justa. Exatamente isso. O banco ele vai utilizar de várias estratégias psicológicas, até mesmo do medo, para fazer com que você feche um acordo que você não consegue pagar. Então, é claro, diante dessa situação, não vale a pena você pagar essa dívida. Até porque o próprio Código de Defesa do Consumidor te protege diante dessa situação. Quando o banco tenta aproveitar, tirar vantagem onerosa excessiva de você, utilizando ali de estratégias como essa. Então, não vale a pena você negociar, não vale a pena você pagar quando o banco tenta extrair uma vantagem excessiva, aproveitando da sua situação de vulnerabilidade. Agora, se você quer aprender a negociar essa dívida da maneira correta, utilizar as estratégias corretas e forçar o banco a negociar com você e diminuir o valor desse saldo devedor, é só você clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças. Lá dentro eu te ajudo a utilizar as estratégias corretas, a utilizar a lei ao seu favor para diminuir o valor desse saldo devedor e colocar um ponto final nessa dor de cabeça que você está tendo. E para finalizar esse vídeo, a terceira hipótese que não vale a pena você pagar essa dívida é quando o valor cobrado está acima do que o que você realmente deve, mesmo levando em consideração juros e multas.
Olha só, começou a valer ali em 2024, em janeiro de 2024, a lei do rotativo do cartão de crédito, limitando em 100% o valor do rotativo, limitando em 100% o valor da dívida. Ou seja, se você utilizou R$ 1.000 no seu cartão, o valor máximo dessa dívida será de R$ 2.000. Esse é o valor máximo permitido por lei. Então, se o que está sendo cobrado de você está além do que é permitido, é claro, não vale a pena você pagar o valor desse saldo devedor. É um valor que está acima do que o que você realmente deve. Vale a pena você pagar se acaso estiver sendo cobrado dentro do que é permitido, aí sim vale a pena você chegar a um acordo para tentar diminuir ainda mais o valor dessa dívida. Agora, se estiver sendo cobrado além do que é permitido por lei, e o que está sendo cobrado está além do que você realmente deve, é claro, não vale a pena pagar essa dívida. Você não deve pagar, até porque essa cobrança é uma cobrança abusiva. Isso não é permitido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Agora que você já sabe quando pagar e quando não pagar, eu acredito que agora você já está um pouco mais preparado para evitar algumas armadilhas que podem agravar a sua situação ainda mais. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.